Boa noite para você que está nos assistindo na parte da noite. Boa manhã para você que está nos assistindo na parte da manhã. Uma excelente tarde para você que está nos assistindo na parte da tarde. E também uma excelente madrugada, né? Talvez a sua escolha seja ver este vídeo pela madrugada. A todos vocês, o meu muito obrigado por estarem aqui hoje, prestigiando o nosso conteúdo. Vamos dar sequência à nossa última aula, onde nós falamos sobre os efeitos do inventário. E para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa apresentação de hoje. E, um momento. O conhecimento que será apresentado a você neste vídeo vai impactar a sua vida. Inventário. Tudo o que você precisa saber. Aula 2. Inventário. O que você precisa saber? Seja bem-vindo. Este vídeo pode transformar a sua vida. Você irá encontrar neste vídeo informações relevantes que lhe permitirão a tomada de decisões quanto à preservação do seu patrimônio após a sua morte. Estamos muito felizes de ter você aqui, na aula 2 da primeira edição do Dia do Conhecimento que Liberta. Na aula anterior, nós lhe mostramos quais são os custos de um inventário no Brasil. Na aula de hoje, nós vamos lhe explicar o que é um inventário e o que é um planejamento pós-mortem ou um planejamento sucessório. Tipos de inventários. Inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial com a finalidade de transferir a propriedade do falecido, de cujos, para os que ficaram vivos, herdeiros, fazendo um levantamento de tudo o que ele possuía, a fim de que a divisão entre os seus sucessores seja igualitária. Essa definição, no final desta apresentação, você vai encontrar as referências bibliográficas. Então, você pode clicar no link lá e ler o artigo completo de onde nós extraímos esta definição. Ok? O inventário extrajudicial é aquele realizado na serventia notarial por meio de escritura pública, quando o falecido não tenha deixado testamento, todos os envolvidos sejam capazes, concordes e estejam representados por advogado. O artigo 2015 do Código Civil estampa que, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Traduzindo, tá? Se alguém morre e deixa herdeiros, e os herdeiros são capazes, ou seja, eles podem responder civilmente pelas suas ações, então
eles podem fazer a divisão, tá, dos bens ou da partilha de forma amigável. Eles podem ainda fazer a divisão por escritura pública ou a termo nos autos do inventário ou por um escrito particular homologado pelo juiz. Ou seja, o inventário pode ser feito por uma partilha amigável, os herdeiros são concordes, são 4 herdeiros, tem 100 mil, 25 mil para cada um. Ok. Por escritura pública, os herdeiros, assessorados por um advogado ou um defensor público, vão no cartório de notas e realizam o inventário extrajudicial. Pode ser também nos termos dos autos do inventário. O processo ele é realizado pelas vias judiciais e, ao final do processo, o juiz ele vai lavrar a sentença de inventário. Ou seja, ele vai determinar que o formal de partilha se cumpra, ou por um escrito particular, que se deverá ser homologado pelo juiz. O que é um escrito particular? É o testamento. Eu não deixei testamento, Alcides. Ok, mas antes de morrer você escreveu uma carta com a sua assinatura. Esta carta, ela pode ser homologada em juízo e ela tem a mesma força de um testamento. Por quê? Porque é a sua manifestação de última vontade. O artigo 610 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1º, ele estampa que, se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Perceba, para que o inventário seja feito na forma extrajudicial, ou seja, na serventia notarial, fora do juízo, os herdeiros devem ser capazes e concordes. E os efeitos do inventário feito na serventia notarial, ele tem o mesmo efeito, a mesma força que o inventário realizado na vara de sucessões de família, ok? Ou seja, no juízo, tá? E o inventário extrajudicial, ele pode ser feito não só para a partilha de bens imóveis. Você pode fazer um inventário extrajudicial para a partilha de bens móveis, como saldos em contas bancárias do decújo ou do falecido. Uma vez lavrado o inventário extrajudicial, ele surte os mesmos efeitos e você poderá, com a ata notarial do inventário, ir ao banco e sacar o dinheiro deixado pelo decujus, ok? Mas o inventário extrajudicial, ele deve ser acompanhado, ele deve ser assistido por um advogado ou por um defensor público. E este advogado ou esse defensor público irá assinar conjuntamente com todos os herdeiros
a ata notarial. O inventário judicial é obrigatório quando? Quando houver discórdia entre os herdeiros quanto à partilha dos bens. Ah, são 4 irmãos, mas um não concorda com a forma que está sendo dividido. Então, o que é que acontece? Vai abrir-se o inventário nas vias judiciais. Outra situação, quando houver herdeiros menores, tá? Menores de 18 anos, se maiores de 16, serão assistidos, se menores de 16, serão representados pelos seus curadores ou pelos seus procuradores, né? O pai falece, a mãe, ela vai assistir ao filho de 16 anos e vai representar o filho menor de 16. Ok? O inventário também será feito pelas vias judiciais se o falecido tiver deixado testamento ou quando um dos herdeiros ele não estiver devidamente representado, ou seja, ele não esteja representado nem por um defensor público e nem por um advogado, ok? E tem que ser representado por um ou por outro. Nestes casos, o inventário ele é realizado na modalidade de processo judicial, onde o Estado juiz, após o devido processo legal, irá lavrar a partilha dos bens. Só a partilha dos bens, doutor Alcides? Não. Se o falecido deixou dívidas, estas também compõem o monte mor, entendeu? Compõem o passivo do falecido, ok? O artigo 2016 do Código Civil, ele estampa que será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz, ou seja, for um menor ou um menor assistido, ou for uma pessoa que tem alguma incapacidade mental que não consegue responder pelos seus atos civilmente. O artigo 610 do Código de Processo Civil, ele estampa que, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. O falecido deixou testamento. Forma de processar o inventário judicial. O falecido, ele deixou um filho menor. Inventário judicial. Ah, o falecido tinha um filho com deficiência mental. Forma do inventário judicial. Entenderam? Ok. Fico feliz que vocês estão gostando da nossa aula e entendendo. Muito obrigado. O artigo 612 do Código de Processo Civil, ele nos diz o seguinte: o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Prazos. Quais são os prazos do inventário, doutor Alcides? Os prazos do inventário são, de acordo com o artigo 611, o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos
de ofício ou a requerimento de parte. Então, quando é que se gera o fato gerador do inventário? Com a morte. A morte abre a sucessão hereditária. O artigo 1796 do Código Civil, ele estampa aqui: no prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. O que isso quer dizer? A partir de 30 dias, tá? Ou seja, no prazo de 30 dias. João das Couve faleceu. Conta-se 30 dias para iniciar a instauração do inventário. Tá, mas não é 60 dias, Alcides? Sim, você tem 60 dias para evitar as multas sobre as custas e sobre os tributos. Mas uma vez que você procede ao inventário, se for judicial, o juiz vai habilitar o inventariante. Se for extrajudicial, pela mesma forma, o tabelião ele vai fazer uma ata notarial de nomeação do inventariante. E o inventariante, ele é o responsável pela liquidação e, consequentemente, pela partilha da herança. O que é liquidação, doutor Alcides? É quando o falecido deixa dívidas. Então, essas dívidas, elas compõem o inventário. E elas serão pagas até o alcance da herança. Numa outra live, nós vamos falar só sobre liquidação e partilha, ok? Planejamento sucessório. O artigo 2018 do Código Civil, ele nos diz o seguinte: é válida a partilha feita por ascendente, ou seja, feita por pai, mãe, avô, avó, bisavô e bisavó, por ato entre vivos, ou seja, por meio de doação voluntária ou de última vontade, testamento, carta testemunhal, ok? Contando que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Legítima, doutor Alcides? O que é legítimo? Legítima é a garantia que a lei reserva para os herdeiros. Se o falecido X tem um patrimônio de 100 mil reais e ele tem um filho, ele não pode fazer um testamento deixando o patrimônio dele de 100 mil reais para um terceiro. Ou, se ele tiver 2 filhos, ele não pode doar 100% do seu patrimônio para um filho, prejudicando o outro. A lei garante que a legítima seja respeitada. A legítima, ela corresponde a 50% do patrimônio do decujus, do falecido. Ok? Então, cuidado, se você está pensando em doar todo o seu patrimônio e você tem herdeiros necessários, ou seja, tem filhos, tem
netos, se for o caso, tem um pai ou uma mãe que dependam financeiramente de você, então você não pode, por lei, doar 100% do seu patrimônio. O que você pode doar são apenas 50% do seu patrimônio. Considerando a complexidade das relações familiares e a alta carga tributária existente na realidade fiscal brasileira, revela-se oportuno a elaboração de um planejamento patrimonial, sucessório e tributário que compreenda toda esta múltipla realidade hexagonal. Cavalcante, 2020, página 17. Esse enxerto nós retiramos do livro Hold Familiar, está lá na relação da bibliografia que nós utilizamos para produzir esse conteúdo, lá nos últimos slides. Dá uma olhadinha depois, se você puder, adquira o livro, prestigie o autor, ok? O planejamento sucessório, por meio de uma holding familiar, é, na verdade, uma alternativa viável que permite atender aos anseios e interesses de grupos familiares espalhados por todo o território nacional e que acabam fomentando a economia do nosso país. Ou seja, o planejamento sucessório, ele é responsável por uma parcela significativa da economia do nosso país. Como vimos no caso que trouxemos na última aula, lembram-se a história que eu contei do João Grana Farta, que ele acreditava que o seu patrimônio era de R$ 1 milhão e que este patrimônio seria transferido integralmente aos seus herdeiros após a sua morte. Mal sabia ele que, ao morrer, ele estava rasgando literalmente o seu dinheiro. Por quê? Porque o seu patrimônio de R$ 1 milhão não corresponderia à herança. Isso mesmo. Seu filho Próspero Grana Farta, após os trâmites do inventário, né, o devido processo legal do inventário, ele ficou com um patrimônio líquido de quanto? Você se lembra? Quanto foi mesmo? Doutor Alcides, o Próspero ficou apenas com R$ 502.362,82. Vocês se lembram disso da última aula? Se vocês não assistiram à última aula, eu vou deixar um card aqui em algum lugar e vocês clicam nesse card para assistirem a aula 1. Vocês vão amar. Foi produzida com muito amor para você. Relembremos. Qual que era o valor de mercado do bem deixado por João Grana Farta, no exemplo da nossa última aula? O valor de mercado do imóvel que o João Grana Farta deixou para o seu filho, Próspero Grana Farta, estava avaliado em R$ 1 milhão, ou seja, o valor de mercado do bem era de R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão ele acreditava que o Próspero herdaria, mas não foi assim. Está lembrado?
O que aconteceu? Quando o Próspero abriu o inventário do seu pai, ele percebeu que o custo do inventário era muito alto. Naquele caso que nós trouxemos, o custo do inventário ele girava em torno de R$ 144.637,18. Isso só o custo com o inventário. Isso o inventário extrajudicial. Ou seja, escritura pública, formal de partilha, reconhecimento de firma, as certidões necessárias, as autenticações dos documentos, mais os honorários do advogado. Além disso, o Próspero ele teve que vender o imóvel, ele teve que vender a casa dele para poder custear o inventário. E a casa que valia R$ 1 milhão, ela foi vendida por quanto? Você se lembra? R$ 800 mil. Ou seja, sobre o patrimônio de R$ 1 milhão, houve uma depreciação, um ágio do imóvel de R$ 200 mil, correspondente a 20%. Por quê? Porque o imóvel está sendo vendido ainda na fase de inventário. E quando alguém compra um imóvel na fase de inventário, é porque ele está escolhendo fazer um investimento. E todo investimento pode gerar riscos. Neste caso, eles compram com ágio ou depreciação. O bem que estava sendo avaliado após a morte do João Grana Farta em R$ 1 milhão, ele tinha sido adquirido há 20 anos atrás por R$ 100 mil e foi vendido na fase do inventário por R$ 800 mil. Aí o que acontece? Calcula-se a diferença entre o preço que o bem foi adquirido e o preço que o bem está sendo vendido. Sobre esta diferença, recai o imposto sobre ganho de capital, no montante de 15%. Eu disse 15%. No caso, em tela, o Próspero, ele teve que pagar R$ 105 mil de imposto sobre o ganho de capital. Ele teve que pagar R$ 144.637,18, os custos do inventário. Mas ele teve que vender o imóvel. Aí o que aconteceu? Ele teve que procurar um corretor. O custo do corretor foi R$ 48 mil. Quanto que sobrou na realidade para o Próspero depois disso tudo? R$ 502.362,82. Quer dizer, além dele ter que deixar a casa que foi criado desde pequeno, ele tinha que agora mudar por uma casa menos confortável, eu não diria, mas com um valor mais risório, uma casa mais simples. Então, nem sempre o valor de mercado que é auferido sobre os bens é o valor real da herança, porque sobre a herança incide ágio, em alguns casos, imposto sobre ganho de capital, as custas do inventário, se tiver que vender um bem, os gastos com o corretor. Isso é o que pode vir a acontecer com quem não faz um planejamento pós-mortem ou planejamento sucessório.
O planejamento sucessório permite que o núcleo familiar fomente os seus negócios, preserve o seu acervo patrimonial, sendo uma das melhores alternativas que permite preservar o interesse do mesmo núcleo familiar. O planejamento sucessório, ele contribui para o aumento do produto interno bruto. Ele contribui para o aumento dos negócios como um todo no país. Você, é com você mesmo que eu estou falando. Você escolhe ter o seu patrimônio depreciado após a sua morte? Você escolhe que sua família, seus filhos, sejam rebaixados de classe social após sua morte, como nós vimos na aula passada? Ou você é inteligente o bastante para já começar a pensar em realizar um planejamento pós-mortem ou um planejamento sucessório? Para que, doutor Alcides? Para quê? Porque o planejamento sucessório, e não sou eu que vou dizer isso, é a melhor alternativa e a solução para o interesse de um mesmo grupo familiar, tendo em vista o baixo custo e eficiência, assim como uma estratégia empresarial que busca alcançar vantagens econômicas e fiscais lícitas para o controle do patrimônio. Cavalcante, 2020, página 18. Ou seja, o planejamento sucessório, ele está previsto na nossa legislação, ele é lícito, ele é legal, ele contribui para os interesses de um grupo familiar e também para os interesses da própria nação como um todo. Percebeu? Ok. O planejamento sucessório, em alguns casos, ele pode preservar em até 91% da integridade dos bens patrimoniais de uma pessoa, de forma lícita e transparente. Lembra que no caso do inventário, o inventário pode consumir até 42% do monte-mor, ou seja, da herança? Planejamento sucessório, bem feito, ele consegue preservar, na maior parte dos casos, em até 91% do patrimônio. Tem casos que ele vai preservar um pouco menos. É necessário uma análise preliminar do núcleo familiar que irá fazer o planejamento sucessório. Tudo bem? Isso soa interessante para você? Você poder preservar após a sua morte até 91% do seu patrimônio? Se o João Grana Farta tivesse feito um planejamento familiar, no caso que nós contamos na aula passada, o Próspero tinha ficado pelo menos com 910 mil. Quanto que o Próspero ficou? 502 mil. Olha a diferença, é gritante. Isso soa interessante para você? Ou, para você, é melhor que os seus bens sejam preservados à sua morte? Ou, para você, é melhor que eles sejam depreciados após a sua morte?
Preservar ou depreciar? A escolha é sua. A morte não precisa ser ainda mais cruel com aqueles que você ama. Não deixe que sua morte ceife os sonhos dos seus filhos. Não deixe que sua morte ceife os sonhos daqueles que você amou em vida. Não condene aqueles que você amou em vida a pagarem um preço alto pela sua morte. O anjo da morte vai nos visitar a cada um de nós um dia, mas que ele não visite o nosso patrimônio. Não deixe que o anjo da morte pegue aqueles que você ama totalmente desprevenidos e despreparados financeiramente. O planejamento sucessório pode evitar não apenas a depreciação do seu patrimônio, mas também que os seus entes queridos sejam pegos desprevenidos financeiramente e, consequentemente, tenham que provar o gosto amargo de um inventário. Lembre-se, no Brasil, o custo com o inventário consome aproximadamente 42% do Montemor, ou seja, da herança. Eu disse 42%. Mantenha seu patrimônio o mais intacto possível após a sua morte. Isso é possível. Lembre-se, após a sua morte, os seus bens deverão ser inventariados. E olha que no exemplo da aula passada, quando nós falamos dos custos do inventário, nós não colocamos que o João Grana Farta tinha qualquer compromisso financeiro em aberto, porque senão, naqueles 502 mil, iam ser abatidos também as dívidas. Por quê? Porque as dívidas são garantidas até o valor da herança. Como eu disse, após a sua morte, os seus bens poderão ser inventariados ou não. Você pode escolher se isso vai acontecer com seu patrimônio ou não após a sua morte. Lembre-se, no Brasil, os custos com o inventário podem chegar a 42% da herança. Eu disse 42%. Não queremos lhe assustar com isso, mas há como evitar isso. Isso há. O planejamento sucessório pode ser a solução. A legislação brasileira permite isso. E se a legislação permite, você pode fazer. Você pode escolher fazer. Está lá na Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser por força de lei. Se a lei não proíbe, é lícito. Mas só que, nesse caso, a lei, ela trata claramente do planejamento sucessório.
E como eu disse lá no início, o final dessa história fica por sua conta. Aqui estão as referências bibliográficas que nós utilizamos para projetarmos esta apresentação. Leia com carinho, acesse o que for possível acessar. Se você puder adquirir o livro que eu falei, né, da Holding Familiar, Planejamento Tributário, Sucessório e Patrimonial do Agronegócio, você vai ter uma visão mais clara sobre o planejamento sucessório, porque o planejamento sucessório, ele inclui não só o que vai ocorrer com a abertura da sucessão, mas ele inclui um planejamento tributário, ele inclui um planejamento patrimonial que permite o crescimento da nação. Muito obrigado. Você chegou até aqui. Fantástico! Isso significa que o conteúdo deste vídeo te interessou. Então, compartilhe, divulgue, deixe seu like. Você pode assinar o nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Se você fizer isso, eu te agradeço muito. Isto não te custa nada, mas o seu gesto de compartilhar, divulgar, pode afetar a vida de alguém que acaba de perder um parente e não sabe o que fazer com o inventário. Ok? Esse conteúdo pode ser útil a alguém, você pode ajudar a transformar, impactar a vida de uma outra pessoa, e não te custa nada compartilhar, divulgar, ok? Ai, eu não vou divulgar não, doutor Alcides, o senhor vai ficar rico recebendo dinheiro do YouTube. Ok? Eu te prometo uma coisa, se você compartilhar, se você divulgar, se você deixar o seu like, quando o YouTube começar a me pagar, eu vou vir aqui fazer uma live e vou mostrar para vocês o meu faturamento. Ok? Mas compartilhe, divulgue, assine o nosso canal. Muito obrigado. Gratidão. Graças. Thank you very much. Planejamento sucessório. Eu sou o doutor Alcides Soares. Macube Mijalo.